Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos aqui sobre o tema geral Bíblia. Lembrando que estamos usando como referência o livro 40 Questões para se Interpretar a Bíblia. Hoje falaremos a respeito da transmissão dos manuscritos. E a pergunta que tentaremos responder é: será que os manuscritos eles foram transmitidos acuradamente? Entendam o seguinte: hoje em dia nós não temos nenhum texto original da Bíblia. Não temos nenhum. Eles se perderam ou foram destruídos. O que temos são cópias desses registros originais. E o que queremos saber é: será que essas cópias são feitas ou foram feitas de forma confiável? E é isso que nós trabalharemos hoje aqui. Então, manuscritos ali você pode ver uma cópiazinha, né, que eu coloquei ali de um manuscrito. O objetivo do vídeo é explicar o que são esses manuscritos, se eles sofreram alterações com o passar do tempo, se eles são confiáveis e se eles contêm algum tipo de erro. Os escritos originais, aqueles escritos que os apóstolos ou os outros autores bíblicos escreveram ali a primeira vez, eles são chamados de autógrafos. São aqueles primeiros registros diretamente feitos ou da mão do profeta ou do apóstolo, ou sendo ditado por esses para outra pessoa escrever, como já falamos disso em outros vídeos. Todos esses originais se perderam ou foram destruídos. Eis que surge então uma coisa chamada crítica textual. O que é crítica textual? É o processo de se compararem e estudarem essas milhares de cópias a fim de reconstruir as palavras dos originais. Então pensem comigo. Supondo que eu sou o apóstolo Paulo. Você me conhece, eu sou da sua igreja. Aí eu pego e vou morar na África. Chego lá na África, eu fico sabendo de alguma coisa que está acontecendo aqui na igreja. Aí o que eu faço? Pego uma folha aqui, um pergaminho, escrevo. Na época não tinha e-mail, não tinha materiais que poderiam ser preservados por esses 2000 anos. Então eu pego lá o que eu tenho, escrevo uma carta a vocês e encaminho para vocês essa carta, com a minha assinatura e tudo. Então chega lá a carta, vocês reconhecem que fui eu que escrevi. Vocês me conhecem e vocês sabem que eu tenho autoridade apostólica. A carta chega lá na igreja de vocês. E nessa carta eu escrevi lá assim: irmãos, leiam essa carta aí para a edificação do povo aí da igreja, e depois vocês passam essa carta aí para a igreja vizinha e fala para que lá seja lida também e tudo mais. O que acontece? Essa minha carta original chegou. Na hora que ela chegou, alguém vai copiá-la e mandá-la para outra igreja. E conforme essa carta original vai sendo usada, ela vai desgastando naturalmente. E aí vai tendo gente que vai copiando. E aí um copia de um, aí copia e vão sendo copiadas essas cartas aí. E a crítica textual, ela faz o seguinte: ela vai pegar essas diversas cópias e vai fazer comparações, porque comparando-as você consegue construir ou reconstruir o texto original. Então, resumidamente, é isso que a crítica textual faz. É pegar esses milhares de cópias que tem, por exemplo, de alguma carta do Novo Testamento e bater lá, cópia com cópia, e ver o que está destoante, o que está diferente, o que está para mais, o que está para menos. Ele vai fazendo uma comparação e aí vai construindo ou reconstruindo o texto original. Então aqui vocês podem ver, eu não sei se é o mesmo texto, inclusive eu acho que não. Mas só para você ter uma ideia, finge aí que são do mesmo assunto. Vamos supor que ali é a carta de Paulo a Timóteo, vai. Então você tem ali diversas imagens, e aí essas são as diversas cópias, e essas cópias são comparadas para se reconstruir o texto original. Nos séculos 19 e 20, muitos manuscritos antigos foram descobertos, e os eruditos eles apontam entre 95% e 99% de exatidão na reconstrução dos autógrafos. Olhe o nível de precisão que há entre esses diversos escritos que foram sendo descobertos nesses 2000 anos de cristianismo. Dos textos questionados, ou seja, você tem um manuscrito que diz uma coisa e você tem outro manuscrito que está diferente.
Isso aí causa uma discussão ou um questionamento. É importante a gente deixar bem claro que desses questionamentos que há das variações dos textos, ouça bem, nenhum afeta a doutrina cristã. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos aqui sobre essas variações textuais e você vai perceber o que eu estou falando. É engraçado a gente observar que nas traduções modernas da Bíblia, elas incluem notas de rodapé de variantes significativas. Ou seja, você está com a sua Bíblia na mão e aí você vai ver alguma variação textual. Eu estou aqui com essa Bíblia aqui, que de uso já assumiu o nome. Ela é a revista e atualizada. Talvez na sua Bíblia também tenha. Se você entrar na carta aos Hebreus, você vai perceber que lá no capítulo 4, versículo 9, vai dizer o seguinte: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E aí, nessa parte, tem um azinho. Eu acho que talvez não dê para ver porque vai ficar pequeno. Tem um azinho aqui, ó. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Aí tem esse A, você vai lá na roda de rodapé e está escrito repouso, ou repouso sabático. O que isso quer dizer? Num escrito ou num manuscrito estava escrito exatamente igual. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Em outro manuscrito vai estar escrito assim: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Percebam, há aí uma variação textual, mas isso não influencia em nada na ideia a ser transmitida. É isso que eu quero que vocês tenham em mente e saiam daqui hoje com isso na cabeça, que essas variações textuais não são erros, são, como o nome diz, variação. Então, tanto faz você falar um sábado ou um sábado sabático, o significado é o mesmo. Agora, nas Bíblias de estudo, por exemplo, eu tenho essa aqui que dá até vergonha de mostrar, que ela tá tão acabadinha, mas é por uso, viu? É porque eu leio. Bíblia de Estudo de Genebra, olha como que ela tá. A capa já saiu toda, tadinho. Essa Bíblia é de estudo, inclusive fica aqui o conselho, se você tiver interesse, adquira, é muito boa. Você vai lá, por exemplo, na carta que Paulo escreveu a Timóteo, na primeira carta, você vai ver lá, no versículo 7 do capítulo 6, vai dizer assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Aí na parte de baixo, aqui na nota de rodapé, ela vai ter aqui uma variante textual. Ela vai dizer que em alguns escritos está escrito exatamente igual ao que eu falei, mas em alguns manuscritos está escrito que eles acrescentaram o certo é que. Ou seja, na outra variante textual vai estar assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Na outra vai estar: porque nada temos trazido para o mundo, certo é que nem coisa alguma podemos levar dele. Percebam que essa inclusão de certo é não muda em nada o significado do texto. Beleza? Como eram copiados os textos antigos? Isso aqui é importantíssimo para que você tenha noção do nível de precisão que é a nossa Bíblia Sagrada. Os rabinos judeus e os escribas cristãos, então quando eu falar assim rabino judeu, você pensa que é o pessoal que escreveu lá, ou que fizeram as cópias do Antigo Testamento, e os escribas cristãos, aqueles que fizeram as cópias do Novo Testamento. Eles atuavam com muita precisão ao copiar textos bíblicos. Esse exemplo que eu dei agora há pouco, imagina, você me conhece, você sabe o que eu escrevi, eu mandei a carta para você. Você vai copiá-la de modo fidedigno, você não vai alterar as palavras que eu escrevi. Mesmo sendo eu, o Augusto, que está fazendo missão em algum lugar do mundo e mando uma carta para você. E peço para que vocês copiem e transmitam a mensagem. Hoje, se eu fizesse isso. Agora você imagina, naquela época, as pessoas que viram, por exemplo, o mar se abrir. Imagina o nível de cuidado, de zelo que essas pessoas teriam. Ou você imagina aquelas pessoas que viram Jesus Cristo morrer, ressuscitar e ascender aos céus. Imagina se as pessoas iam alterar os fatos. Lembrando que quando foram escritos, muitas pessoas ainda eram testemunhas oculares. Elas viram e lembravam que estava escrito. Se elas vissem que tinha alguma alteração ali, elas iam falar: peraí, isso aqui não tem nada a ver. Então, para você ver o nível de
cautela que os escribas e os rabinos judeus tinham ao copiar os textos sagrados. Eles seguiam sistemas detalhados para contar letras e checar variações acidentais. Então eles contavam cada uma das letras. Inclusive, eles sabiam quantas letras tinha o texto, eles sabiam onde era o meio do texto, a metade. Eles sabiam tudo. Se desse alguma alteração, eles simplesmente jogavam fora e copiavam de novo. Então o nível era muito preciso. Eles consideravam o texto sagrado. Isso quer dizer muito. Na época não tinha essa discussão que a gente tem hoje, principalmente resultado dos pensamentos liberais vindos aí do iluminismo, das pessoas contestarem a palavra de Deus. Não, para eles era a palavra de Deus e acabou. Então, percebam o nível de zelo. E haviam vários revisores também, então não era só uma pessoa responsável por copiar. Tinham várias pessoas responsáveis pela cópia e também outras que iriam revisar esse texto. Qualquer alteração, você ou descartava o texto ou eram feitas algumas observações que nós falaremos mais para frente. Então aqui você tem ali uma imagem de alguém copiando alguma coisa. Só que dessas cópias que viriam, inevitavelmente poderiam haver variações, mas a exatidão era impressionante. Eu já dei o exemplo aqui, variação é que, em vez de você falar sábado, você fala sábado sabático. Isso é uma variação. Vamos falar um pouquinho mais especificamente a respeito do Antigo Testamento agora. Aquela montanha que você está vendo ali, que tem um buraquinho ali, é uma caverna lá no deserto próximo ao Mar Morto, onde foram encontrados lá os manuscritos conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Havia uma seita judaica conhecida como os essênios, que no período intertestamentário, do fim do Antigo Testamento para o início do Novo Testamento, eles se achavam os judeus mais puros e eles foram para essa comunidade próxima ao Mar Morto e fizeram ali a comunidade dos essênios. Ali eles faziam cópias dos textos originais, no caso da Antiga Aliança, ali no caso, na época do Antigo Testamento. Eles fugiram dessa comunidade do Mar Morto por volta do ano 70 depois de Cristo. Foi quando os romanos invadiram Jerusalém e destruíram o templo. Então houve uma grande perseguição aos judeus naquela época e eles estavam ali próximo do Mar Morto, logo próximo de Jerusalém, e eles fugiram, e nessa que eles fugiram, eles abandonaram lá os seus preciosos escritos. Em 1947, percebam o intervalo de tempo, esses achados foram localizados. Quase 2000 anos depois foram achados. Todos os livros do Antigo Testamento que nós temos hoje na nossa Bíblia Sagrada estavam lá, exceto Ester e Neemias. Esses dois não estavam, mas os outros todos estavam. Eles são conhecidos como os rolos do Mar Morto. E essas cópias que estavam ali, elas são datadas de por volta de 250 a.C. e 50 depois de Cristo. Esses 300 anos foi um intervalo que é datado essas cópias aí. Elas foram feitas nesse período. Ali você pode ver a imagem de como é hoje o sítio arqueológico lá da comunidade de Qumran, também como é que ficou conhecida, ou comunidade do Mar Morto, ou comunidade dos essênios, é tudo a mesma coisa, tudo sinônimo. Então ali você pode ver como que está hoje lá. Antes da descoberta desse material, os manuscritos mais significativos do Antigo Testamento hebraico eram o Códice de Leningrado, que é do ano 1008, está aqui a imagem dele, e o Códice de Alepo, que é do ano 900 depois de Cristo, tá ali uma cópia dele. Então esses eram os mais antigos que nós tínhamos. Então percebam ali que o mais antigo é do ano 900 depois de Cristo. E agora você achou um que foi escrito há 1000 anos quase de diferença. Então percebam o intervalo que tem entre um e outro. E por que é legal falar sobre isso? Porque os rolos do Mar Morto, esses que foram escritos lá em 250 a.C. e foram localizados quase 2000 anos depois, eles são quase idênticos aos escritos que nós tínhamos do ano 900 e do ano 1008. Então percebam, são praticamente iguais. Isso é muito legal. Os rolos do Mar Morto, eles confirmaram que os livros da Bíblia hebraica foram copiados meticulosa e fielmente. Porque você teve esse intervalo todo e os textos são praticamente iguais, então você percebe o zelo que eles tinham, os copistas, de fazer um excelente trabalho ali.
copiando muito certinho o texto bíblico. Além dos textos hebraicos antigos, existem cópias antigas também do Antigo Testamento que foram traduzidas para o grego, para o latim, para o siríaco e outras línguas. E qual que é a importância desses textos? É que essas traduções elas ajudam a decifrar alguma palavra hebraica difícil. Às vezes você vai ver um texto original que está em hebraico e é uma palavra que não tem como você fazer comparação com outros textos bíblicos. Aí fica difícil entender o que quer dizer. Mas se você pegar uma tradução, por exemplo, feita na época para o siríaco ou para o grego, você vai ver que, opa, então quer dizer que essa palavra que a gente não sabia o que quer dizer, agora a gente sabe porque nessa tradução está em um significado. Então facilita e é muito interessante a gente ver essa complementação, né, entre o texto bíblico original em hebraico e as traduções mais antigas lá feitas para outras línguas. Agora nós damos uma pulada aqui para o Novo Testamento e a própria Bíblia nos mostra evidência de cópias e veiculações. Lá em Colossenses 4,16, o apóstolo Paulo diz: "E uma vez lida esta epístola perante vós", Paulo enviou a epístola para os Colossenses, "providenciai, porque seja ela também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós." Então aqui você percebe que foi uma carta para Colossos e foi uma carta para Laodiceia. E aí a ideia era, depois que um lesse em uma e outro em outra, eles trocassem essas cartas. E lógico, nesse processo haveriam cópias. Essa carta aos Laodicenses, a gente não tem ela hoje em dia. E a gente acredita isso à providência divina. Nós acreditamos que pela providência divina nós temos o que nós precisávamos ter. Então o que estava lá na carta de Laodiceia talvez não era interesse, não era interesse de Deus que nós a tivéssemos hoje em dia. Então você percebe que havia uma carta original, onde era feita uma cópia dela, depois outra cópia da cópia, da cópia da cópia e assim por diante. As variações que existem têm pouco ou nenhum efeito na mensagem geral unificada do Novo Testamento. Então, dentro do Novo Testamento vai haver também variações textuais, mas que também não influenciam em nada na mensagem geral unificada do Novo Testamento. Só para você ter uma ideia, há cerca de 6.000 manuscritos ou porções. O que são porções? Vou mostrar já já, mas um dos mais famosos desses manuscritos é o Códice Sinaítico. Você pode acessar pelo site que está aí embaixo que eu estou mostrando, codexsinaiticus.org, que lá você vai ver a cópia desse manuscrito. É muito legal. E ali você pode ver a imagem, ali é o início do Evangelho de João, uma cópia desse códice. E essas porções que eu falei, a gente também pode chamar de fragmento, e o fragmento mais antigo, ele é de cerca de 130 anos depois de Cristo. Aqui você vê uma cópia. Isso são fragmentos. Então, às vezes o texto inteiro se perdeu, mas você tem um pedacinho que sobrou. E aí, às vezes, um pedacinho de com um pedacinho de outra cópia, você junta e aí você tem o texto completo. Vamos falar um pouco de variantes textuais e vamos explicar duas categorias: erros intencionais e erros não intencionais. Eu quero que fique muito claro na sua cabeça que a palavra erro, eu estou colocando aqui entre aspas, muito entre aspas, porque você vai ver que não é um erro, é um erro diferente do que nós estamos acostumados a tratar. Então vamos lá. Erros não intencionais poderiam ocorrer? Sim. Por exemplo, visão. Às vezes você está copiando, acontecia muito na Idade Média, os monges copistas, eles também copiavam as Sagradas Escrituras e o local era insalubre, era escuro, a pessoa não estava enxergando direito e aí cometia algum erro ali na hora de escrever. Isso poderia ocorrer. Poderia não, ocorreu. Havia erros no caso da visão. Problemas com relação à audição. Alguns copistas, eles copiavam ouvindo alguém lendo o texto. A pessoa lia e a outra escrevia. Se você já estudou alguma vez na sua vida, participou de alguma escola formal aí, você deve se lembrar que os professores às vezes ditavam alguma coisa e nessa aí você não ouve direito e escreve outra coisa. Então havia também esses erros aí relacionados à audição. Havia erros de escrita mesmo. Então a pessoa copiava uma palavra ou esquecia de escrever uma palavra, esquecia uma conjunção, sei lá, uma preposição,
alguma coisa assim, ou às vezes copiava a mesma frase na linha de baixo. Então escrevia uma frase aqui, depois na hora de copiar ali, tá cara crachá com o texto aqui, se confunde e copia de novo a mesma frase. Então aqui pode ser considerado esse erro não intencional de escrita. E erros de julgamento. O que eram esses erros de julgamento? Às vezes haviam nos textos notas de rodapé. E aí, às vezes, na hora de copiar, o copista acabava incorporando essas notas de rodapé dentro do texto bíblico. Isso também era considerado um erro, mas era um erro não intencional. Eles achavam que isso poderia fazer parte do texto, ia lá e acabava incluindo essas notas de rodapé no texto. E aí você vai me perguntar, mas por que essas notas de rodapé? Acontecia de, às vezes, um escriba de tão fiel que ele era para com a cópia das escrituras, ele, por exemplo, estava copiando de algum outro texto. Aí ele via... Nossa, tá torto aqui. Aí ele via que na cópia que ele estava fazendo tinha uma palavra ali que provavelmente estava errada. Mas ele copiava a palavra errada e fazia uma nota de rodapé, falando, eu acho que aquela palavra está errada. Era isso que era o nível da transmissão das cópias que eram feitas. E às vezes o próximo copista ia lá e acabava incluindo essa nota de rodapé dentro do texto. E haviam também os erros intencionais. Quais eram esses erros intencionais? Primeiro, revisão de gramática e ortografia. Então o copista ele está escrevendo, ele percebe claramente que aquela palavra está errada e ele vai lá e ele arruma. Escreve a palavra correta. É lógico que se você tem um texto que está com uma palavra escrita errada e um outro texto que a palavra está certa, aí você tem uma variação textual. Lógico, vai ser considerado um erro, tá? Um erro. A pessoa escreveu lá erro, já que eu estou falando do erro, o copista escreveu erro com 3 R's. Aí o próximo copista viu lá, opa, tem 3 R's aqui. Daí ele vai lá e arruma, escreve com 2 R's. Mais ou menos isso. E essa que é a questão do erro intencional relacionado à revisão da gramática ou ortografia. Ele quis alterar aquilo ali, ele alterou de propósito, viu que estavam errado e quis consertar. Outro erro intencional é harmonizar passagens semelhantes. Por exemplo, você já tinha o costume de chamar o Senhor Jesus de Senhor Jesus Cristo. Aí ele está copiando, ele vê lá que a palavra que está escrito lá só Jesus. O que ele faz? Ele faz uma harmonização. Ele escreve Jesus Cristo. Ele inclui esse Cristo, mesmo se a cópia mais antiga que ele estava copiando não tinha ela. Então isso quer dizer essa harmonização de passagens. Então ele busca fazer essa harmonização. O próximo erro intencional é eliminar discrepâncias e dificuldades aparentes. Nós falamos isso no vídeo anterior e eu vou dar só um exemplo do que significa isso. O evangelista Marcos, lá no capítulo 1, versículos 2 e 3, ele está falando a respeito de João Batista e ele diz o seguinte: como o profeta Isaías disse. E ele fala o versículo lá. Só que esse versículo não foi dito apenas pelo profeta Isaías. Está também em Êxodo, está também no profeta Malaquias. Acontece que na época era muito comum você fazer referências, mesmo quando diversos profetas falaram a mesma coisa, a um só. Então, no caso, o evangelista colocou, como disse Isaías, mesmo tendo sido falado por outros. O copista, no caso, ele olhou lá e falou assim, talvez isso aqui cause um pouco de confusão, então deixa eu substituir essa palavra Isaías pelos profetas. Os profetas englobam todos. Então ele coloca lá, como diziam os profetas, tal. Então esse é o tal da eliminar discrepâncias e dificuldades aparentes. E é claro que se você pegar um texto, vai estar dizendo uma coisa e o outro texto está dizendo outra. Mas não são erros, são apenas variações textuais. Fundir o texto. Às vezes o copista ele sabia das variações textuais que aquele texto já tinha. Então o que ele fazia? Ele incluía nesse texto novo que ele estava copiando as variações textuais que ele já conhecia de outros escritos. E aí ele fundia ambos, tornando uma coisa só. Também isso vai causar variação textual. Também haviam esses erros intencionais no caso de adaptar tradições litúrgicas diferentes. Se você pegar a sua Bíblia aí, você vai ver que lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 3, na oração do Pai Nosso, no finalzinho provavelmente vai estar entre colchete o seguinte termo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Esse texto, provavelmente, ele foi incluído por meio de tradições litúrgicas. Então, os copistas eles podem ter incluído essas tradições litúrgicas. E aí você me pergunta, mas é um erro. Tá, é um erro, será? Será que o reino é de Deus mesmo, como diz aqui? Pois teu é o reino. O poder, será que Deus tem o poder? E a glória para sempre, amém? Tem alguma coisa aqui errada, teologicamente falando? Não. Então, são variações textuais. E por fim, dentro desses erros intencionais, os copistas às vezes faziam mudanças teológicas ou doutrinárias. Por exemplo, no Evangelho de Mateus 24:36, alguns manuscritos omitem a referência ao desconhecimento de Jesus sobre o dia de seu retorno, uma passagem que obviamente é difícil de entender. Então Jesus Cristo ali, ele diz que ele não saberia o dia do retorno dele. E alguns copistas, eles olhavam lá e falavam assim, não, Jesus não... Claro que sabia, ele era 100% Deus, então ele sabia, então ele, para não dar confusão, ele tirava essa parte aí. Então esse que era a tal da mudança teológica ou doutrinária. E é claro que conforme você vai comparando as diversas cópias, você vai ver que ali há uma variação, e aí você acaba conseguindo, mesmo se eles omitiram aquela parte, você acaba conseguindo reconstruir o texto original. Quanto aos erros não intencionais, eles representam 95% das variantes textuais encontradas na Bíblia. Então, dentre os erros, 95% são de erros não intencionais, por causa de escribas cansados ou incompetentes mesmo. Mas, com a quantidade de textos antigos que nós temos à nossa disposição, os críticos textuais eles podem descartar a maioria das variantes que nós listamos aqui no vídeo de hoje. E para encerrar, eu gostaria de propor algumas reflexões e aplicações práticas para a nossa vida e algumas questões para que você reflita durante essa semana. E a primeira é: você já parou para pensar sobre a transmissão de cópias antigas de nossos Antigo e Novo Testamentos? Você já parou para pensar nisso que nós falamos aqui hoje? Que os textos originais já não existem, que as cópias foram feitas e foram feitas de forma cuidadosa, milimetricamente feitas. Isso para que você possa também contra-argumentar quando alguém chegar e falar que não existem mais os textos originais e tudo mais, e botar desconfiança nas cópias. Aí você tem argumento para debater com essas pessoas, e também serve para que fortaleça a sua fé. Segunda questão: você já tinha observado as notas de rodapé na sua Bíblia que trazem as variantes textuais? Observe na sua Bíblia, você vai ver que tem algumas variantes textuais, algumas Bíblias menos, algumas Bíblias mais. Bíblias de estudo geralmente colocam diversas variantes textuais ali. Agora, Bíblias um pouco mais simples, vamos dizer assim, não simples de conteúdo, óbvio, mas que não são Bíblias de estudo, essas grandonas, essas Bíblias comuns, igual essa que eu tenho aqui, que eu uso nas minhas devocionais todo dia. Essas Bíblias, elas vão constar, mas menos. Mas é importante que você observe as suas Bíblias aí, quando você estiver lendo, que você veja que essas variantes textuais não mudam absolutamente nada do tema ou do conteúdo unificado da Bíblia, não muda nada da doutrina, não muda nada do que interessa, vamos dizer assim. É bem interessante observar essa questão. E por fim, o vídeo de hoje ajudou você a ter mais confiança na exatidão da nossa Bíblia com os textos originais? Se ajudou, fico feliz. Se não ajudou, aí eu fico triste. Eu fico triste, mas se não ajudou, talvez porque você sabia ou porque você não, sei lá, tá com dúvida ainda em alguma coisa, mande aí nos comentários. Terei o maior prazer em responder, tá ok? Então é isso. Que Deus abençoe a sua vida, te dê uma excelente semana e te aguardo aqui no próximo domingo, onde nós continuaremos, se Deus permitir, os nossos estudos sobre a Palavra de Deus. Um forte abraço e até a próxima.